Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós vamos dar continuidade na parte de riscos ocupacionais, tá bom? Eu mostrei uma tabela onde a gente usa classificar os riscos ocupacionais por cores, tá bom? A gente falou sobre os riscos de acidente e agora nós vamos continuar falando sobre riscos ergonômicos. Deixa eu achar ele aqui, amarelo, tá? Então, consideram-se agentes ergonômicos todas situações causadoras de estresse físico ou psíquico, posturas incorretas, lombalgias, torcicolos, desvio da coluna, como mostra aqui a postura do cidadão. Aqui tem um quadrinho dos riscos ergonômicos, né? Agentes, esforço físico intenso, levantamento de transporte de peso, exigência de posturas inadequadas, controle rígido de produtividade também, imposição de ritmos intensos. Definições: situações de inadaptação em condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores geradas pelos agentes aqui apontados. Consequências: cansaços, dores musculares, fraqueza, alteração do sono, reflexo na saúde e no comportamento, hipertensão, taquicardia, doenças do aparelho digestivo, gastrite, por exemplo, pode ser uma consequência aqui desses agentes, tá bom? Outros agentes: trabalho em turnos noturnos, jornada de trabalho prolongada, outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico, levando às mesmas consequências aqui faladas. Riscos biológicos: consideram-se agentes biológicos bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros, né? Materiais aí, organismos vivos patogênicos. Agente: bactéria, fungo, protozoário, vírus. Microorganismo patogênico presente em ambiente de trabalho que são encontrados em situações locais como alimentos deteriorados, cemitérios, esgotos, laboratórios, lixos urbanos e industriais, área hospitalar e etc. Consequência: doença, infecções intestinais, brucelose, tuberculose, micoses, leptospirose, todas doenças que podem ser geradas por esses agentes. Vermes e outros parasitas, seres biológicos causadores de doença como solitária, esquistossoma, ascarídeos, lumbricoides, etc. Presentes em esgotos, fossas, animais doentes. Consequência: teníase, verminose em geral, diarreia, esquistotomose. São as doenças que podem ser causadas aí pelos vermes e outros parasitas. Insetos: seres vivos portadores de micro-organismos patogênicos e substâncias alérgicas e tóxicas como mosquito, moscas, abelhas, doentes, etc. A abelha pode ser mortal, inclusive, né? Cólera, diarreia, infecções, alergia, irritação, chagas, febre amarela e entre outras aí. Então a gente tem os riscos biológicos causados por agentes patogênicos, né? Insetos, vermes e parasitas também, né? Vermes ou parasitas. Riscos físicos, na cor verde. Então, para cada risco a gente tem um tipo de coloração, né? De definição padrão. Consideram-se agentes físicos diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, calor e frio, radiação ionizante, não ionizante, umidade. Então, vários trabalhos que podem ter. Então, aqui tem, no caso, um ambiente úmido aqui, ó, né, umidade. Aqui um ambiente quente, um sol, né? Aqui é um megafone, muito barulho, né? Aqui também, né? Aqui no caso é uma radiação, né? Um infravermelho radiando nele. Então, radiação. Que barulho, vibração. Aqui também pode ser vibração, né? De máquina, falta de iluminação, né? Enfim. Ruído.
Barulho ou som indesejado produzido por máquinas, equipamentos ou processo. Danos: distúrbio gastrointestinais, irritabilidade, vertigem, nervosismo, aceleração do pulso, aumento da pressão arterial, contração de vasos sanguíneos e músculos, surdez parcial e total e até impotência sexual. Pode ser causado por ruído excessivo. Surdez não é recuperado, né? O ouvido humano ele vai perdendo sua capacidade, né? Equipamentos para medir o ruído. Em indústria se usa dosímetro, né, que é um equipamento portátil que o trabalhador carrega para poder medir o nível de ruído que ele está exposto, né? Ele tem uma relação por tempo, né? Ele tem um registro do tempo e ruído. E decibelímetro é um equipamento que lê, mas o ruído instantâneo. Ele não lê ao longo do tempo, né? Então, o interessante é o dosímetro. Controle do ruído. São medidas que devemos tomar no sentido de atenuar o efeito do ruído sobre as pessoas. O ruído pode ser controlado na máquina ou utilizando EPIs, no caso, né? Fone de ouvido ou plugs. Então, na máquina, isolamento, né? Aqui a máquina sem proteção, né? E o homem recebendo ruído aqui. Na fonte, né? Tem no meio e no receptor, né? Pode-se controlar o ruído dessas três formas. Na fonte, atuar na fonte geradora com o objetivo de eliminar ou atenuar ou reduzir níveis de som. Quer dizer, modificar os equipamentos para diminuir o ruído. Aí no meio, quando não for possível o ruído na fonte, ou seja, o equipamento não tem como ser modificado, devemos passar a considerar medidas que visem controlar o ruído na sua trajetória. Podemos fazer isso de duas maneiras, evitando que o som se propague, enclausuramento, ou que o som chegue ao receptor. Clausuramento simples aqui, o isolamento acústico, clausuramento duplo, né, quando faz para poder atingir o nível de decibéis assim, tolerável. Controle de ruído no meio. Aí tem outras aqui, situações, né? Material absorvente, acústico, isolante. Tem também duplo com material isolante, né? Mudança acústica. Alterando as condições de propagação do som, podemos diminuir o ruído de um local. Para tal, precisamos estudar a situação em que encontra a fonte de ruído, condições de reflexão, absorção e difração do som local. Então, colocar aqui anteparos entre a máquina e o homem, né? Controle de ruídos no receptor. Não pode ser considerado como controle de ruído, mas apenas como eliminação dos seus efeitos. Pode também diminuir o tempo de exposição com a rotação de turnos ou uso de cabines de repouso. Quando não é possível fazer esse isolamento, dado o tamanho da máquina, por exemplo, né? Aí se usa o fone, tá? Se usa um EPI, no caso, que seria o fone de ouvido. Ou plug, né? Dependendo da situação. Aí que ele traz uma tabela, né? Material que eu vou deixar para vocês que fala sobre os outros agentes. Por exemplo, vibração. O que são vibrações? Oscilações, tremores, balanços, movimentos vibratórios, trepidações, produzidas por máquinas e equipamentos. Existem equipamentos que no funcionamento eles transmitem vibrações para o ambiente, né? Consequências, alterações musculares e ósseas, problemas em articulações, distúrbio de coordenação motora, enjoo, náuseas, diminuição do tato. Eu não sei se alguém já andou de moto por muitos quilômetros, a gente começa a sentir essa diminuição do tato, né? Depois que para, por causa da vibração que a moto transmite para nossa mão, né? Radiação não ionizante. Energia eletromagnética apresenta-se na forma de raios infravermelhos, ultravioletas, microondas e lasers, né? São as não ionizantes. O que elas podem causar?
alterações na pele, cataratas, conjuntivite, câncer de pele, lesões da retina, quando expostas às radiações. Radiações ionizantes, energia produzida por materiais artificiais que afetam gravemente o organismo, como césio, cobalto, aparelho de raio-x, são as ondas de raio-x, tá? Consequências: queda de cabelo, lesões da córnea, perda de imunidade biológica, câncer, mutações genéticas, com efeito em gerações futuras, né? Então, mutações genéticas na parte reprodutória do homem, gerando indivíduos com mutações, né? Com deformidades. Frio intenso, baixa temperatura utilizada em processos industriais, como câmara fria, gases, etc. Consequências: queimadura, alergia, hipotermia, problemas circulatórios, doenças, né? Calor, a alta temperatura utilizada em processos industriais, produzido por máquinas, equipamentos como caldeira, fundição, siderurgia. Consequências: queimaduras, inflamações dos olhos, conjuntivite por calor, né? Tem conjuntivite química e por calor também. Taquicardia, cansaço, irritação da pele, fadiga, prostração, perturbações nas funções digestivas, né? Entre outros. Pressões anormais. Atividade que expõe ao homem a condição de pressão diferente da de uma atmosfera, como mergulho aquático, trabalho em tubulações pneumáticas, túneis pressurizados, em ambientes confinados, né? Onde tem aí alguma certa pressão, onde o indivíduo tem que ficar exposto. A pressão atmosférica nossa é aproximadamente uma atmosfera, né? Se a gente estiver embaixo d'água, cada 3 metros aumenta uma atmosfera. Então, principalmente em mergulho, você sente essa questão da pressão, né? Consequência: narcose de nitrogênio no cérebro, né? Embolia gasosa. Quando você é exposto a uma pressão excessiva e uma diferença de pressão, você pode ter essa situação aqui de alterações dos gases dissolvidos no sangue, né? Umidade. Atividades realizadas em ambientes alagados ou encharcados. Doenças respiratórias. Agentes químicos. Consideram-se como agentes químicos as substâncias, compostos, produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, na forma de poeiras, fumos, névoas. Fumos, pessoal, é quando você aquece um metal e ele forma gás e depois ele fica sólido e vira uma fumaça sólida. Isso são fumos. Névoas, neblinas, gases ou vapores, ou pela natureza da atividade, ou que pela natureza da atividade de exposição possam ter contatos ou ser absorvidos através da pele ou ingestão. Alguns produtos químicos eles são tóxicos, inclusive pelo contato com a pele, né? Eles podem entrar no sangue através da pele. Vias de penetração no organismo: respiratória, inalação, né? Cutânea pela pele, né? E digestiva por ingestão acidental, né? Aqui mostra um cidadão carregando um produto tóxico sem o uso de EPI, né? No máscara. Existem máscaras, eu vou falar depois sobre os EPIs, né? Máscaras específicas para cada tipo de material. Então os agentes aqui: poeira, né? Partículas sólidas suspensas no ar, derivadas de esmerilhamento, trituração, impacto, manejo de materiais, etc. Consequências da poeira: doenças como silicose, pneumoconiose, asbestose, bicinose e etc. Foi relatado no passado doenças, né, com pessoal de minas de carvão, que tinha muita poeira, né, de carvão, e eles adquiriam essas doenças. Fumos: partículas sólidas suspensas no ar, gerada pelo processo de condensação de vapores metálicos. Chumbo derretido, antimônio, manganês, ferro derretido gera fumos, né?
de grande toxicidade, podendo causar doença pulmonar, febre de fumos metálicos, intoxicação, de acordo com o metal, como saturnismo. O saturnismo ele é causado pelo chumbo, os fumos de chumbo causa essa doença saturnismo, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso, tá certo? Névoas, partículas líquidas em suspensão derivadas de pintura com pistola, spray, processo de lubrificação e etc. Consequência: irritação dos olhos, das vias aéreas superiores e outras complicações. Neblinas, partículas finas no ar, atinge o sistema respiratório, podendo ocasionar intoxicações, dermatites, que são irritações na pele, né? E mucosas também, e lesões nos pulmões, tá? Agente: fumaça, partículas combinadas com gases originados de combustão incompleta de materiais orgânicos. Consequência: intoxicação, asfixia, irritabilidade das vias aéreas e olhos. Normalmente, intoxicação fumaça com gases de monóxido de carbono, né? Que denunciam a queima incompleta de combustíveis, né? Causando intoxicação. Vapores: é a fase gasosa de uma substância que, nas condições normais de temperatura e pressão, é sólida ou líquida, como vapor de gasolina, álcool, benzeno, etc. São substâncias capazes de produzir vapores, né? O álcool ele é volátil, né? Tem uma certa facilidade em produzir vapores, e os vapores do álcool podem ser nocivos também, né? Dependendo da concentração. A gente tem lá que o indivíduo, para ser contaminado, precisa de uma certa concentração e tempo, né? Isso foi falado na aula anterior. Consequência: ação depressiva ao sistema nervoso, danos aos diversos órgãos e ao sistema formador do sangue. Agentes: gases, substâncias que na CNTP, condições normal de pressão e temperatura, estão no estado gasoso, como metano, monóxido de carbono, etc. Condições normal de pressão e temperatura é 1 atmosfera, 0 graus Celsius. Isso é em 1 atmosfera de pressão e uma temperatura de 0 graus Celsius. É considerado CNTP. Nessas condições, se o material for gasoso, tá? É sabido que se a gente alterar pressão e a temperatura, a gente pode transformar gases em líquidos, né? Até mesmo sólidos. Consequências: dores de cabeça, náusea, sonolência, convulsão, coma e morte, né? Dependendo dos gases. Produtos químicos em geral podem englobar uma das formas de riscos químicos apresentadas anteriormente, como soda cáustica, ácidos, cálcio, etc. Aqui no caso, cálcio não é muito comum, vocês não devem conhecer, mas é o cálcio na sua forma metálica, tá bom? O cálcio na sua forma metálica, ele é extremamente reativo com água, ele forma hidrogênio em contato com a água, ele ferve, né, em contato com a água. Mas é assim, não é muito comum, tá? É uma substância que utilizada em fundição de chumbo se usa cálcio, né? A gente conhece, eu era dessa área, conheço o cálcio, e é uma substância que apresenta certo risco, tá? Eu já vi inclusive queima, explosões causadas por cálcio. Então tem que tomar cuidado com manuseio e armazenamento. Pode causar irritação, asfixia, ação anestésica, dependência, no caso de produtos químicos, né, diversos. Bom? Medida de controle dos produtos químicos. Na fonte, sistema de exaustão, né, que seria a filtragem do ar, né, ou no caso capela, é um sistema de exaustão chamado de equipamento de proteção coletiva. Eu vou falar sobre os EPCs e EPIs, né, numa outra aula aí. No processo, substituição de um produto tóxico por um menos tóxico. No caso da usina,
Antigamente se fazia análise com subacetato de chumbo no laboratório. E aí o subacetato de chumbo, extremamente tóxico, foi substituído por outros compostos, tá? Um muito utilizado é cloreto de alumínio, né? É uma mistura de cal, selite e cloreto de alumínio. O subacetato de chumbo ele era muito eficaz na clarificação do caldo. E hoje não é mais permitido usar, ele é proibido usar em laboratórios, tá? No trabalhador, que eu uso os EPIs, essa parte do EPI é um pouco que eu vou estender depois, né? Hoje eu só estou dando alguns exemplos. Pessoal, a gente então termina a parte de riscos, tá? Riscos ocupacionais. Vou voltar aqui só para a gente recapitular que a gente viu, tá bom? É uma matéria conceitual mesmo. Depois eu vou fazer algumas questões para vocês. Aqui. Então a gente viu na aula passada, né? Definição sobre perigo e risco. Depois falamos um pouco de risco de acidentes e hoje eu passei conceitos de todos esses riscos aqui: ergonômicos, biológico, químico e físico. No mapa de risco, a gente usa essas colorações aqui. Tá? Se a gente for elaborar um mapa de risco para um certo setor, a gente usa essas colorações que estão marcadas aqui. Tá bom? Pessoal, então é isso. Se vocês tiverem dúvida, qualquer termo que eu falei aqui, vocês me procuram depois no horário da aula, tá? Que eu vou estar disponível lá para a gente conversar, bater um papo sobre riscos, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Espero que vocês gostem da aula que eu preparei e até mais, tá, pessoal?